Olá, galera do terceiro ano. Vamos aqui desta vez ver nossa revisão de física, certo? Desde já, muito obrigado em vocês assistir essa aula, certo? Para que vocês possam adquirir a participação de vocês nessa aula, vocês, ao final de assistir esta aula, vocês vão comentar no vídeo colocando o nome de vocês completo, beleza? Então, para a nossa revisão aqui, a gente vai abordar na nossa prova, né, a parte da intensidade da corrente, certo? Então, vocês viram em aula passada, né, o que é a corrente elétrica, né? É o movimento ordenado das cargas elétricas. Para que eu tenha essa corrente é necessário eu ter uma tensão, ou seja, uma diferença de potencial, uma DDP chamada, né? E vimos também a parte do sentido convencional, o sentido real desta corrente, certo? Então, só que na prova a gente vai procurar abordar só mais a intensidade da corrente, né? No início da prova, né? Então, a intensidade da corrente, ou seja, como é que eu vou calcular essa corrente, né, gerada, né? Como é que eu vou calcular? Eu vou calcular através dessa expressão I, né? Ele colocou aqui, isso depende de cada livro, né? Ele colocou aqui IM, né, que é a intensidade média. Eu gosto de colocar só o I, certo? I é igual a carga sobre quem? Sobre a variação do meu tempo. Então, para me calcular a corrente, eu calculo através desta expressão, beleza? Existem algumas coisas importantes a respeito dessa corrente, né? Que são submúltiplos de carga, né? Ou seja, múltiplo do ampere, né? Que a minha carga é dada em ampere. Lembrando que a minha carga é dada em ampere, o Izinho aqui, né? Ou desculpa, a intensidade da corrente é dada em ampere. Esse aqui é a carga, é dada em coulomb, que é o C. E o tempo é dado em segundo, uma coisa muito importante, o tempo é dado em segundo. São as unidades padrões, certo? Então, essa minha corrente aqui, ela tem um submúltiplo, né? Que são os mais conhecidos, que é o miliampere, que é a mesma coisa de 1, eu posso representar 1 MA, que significa o quê? Que é 10 elevado a menos 3 ampere. Ou seja, por exemplo, se eu tenho 2 miliampere, o que é que significa? Eu tenho 2 vezes 10 elevado a quem? A menos 3, beleza? Eu tenho um microampere, que no caso é representado com umzinho aqui, que parece o U, mas na verdade é uma letra grega, né? É chamado de Mi, né? Que é 1 miliampere, que é 10 elevado a menos 6, beleza? É só para deixar claro para vocês, certo? São utilizados em muitas questões. Vamos aqui a nossa primeira questãozinha da nossa revisão. A primeira questão, ela fala o seguinte: pela secção reta de um condutor de eletricidade passa 12 coulomb, ou seja, eu já tenho a minha carga a cada minuto. Então ele falou duas coisas aqui muito importantes: o valor dessa carga, né, que passa, que é 12 coulomb, né, a cada minuto, certo? Nesse condutor, a intensidade da corrente elétrica em amperes é igual a, muito simples. O que é que você vai fazer aqui? Apenas utilizar a questão, certo? Aí o que é que acontece aqui? I vai ser igual a carga sobre a variação do tempo, certo? Então, observe que você já tem a carga, certo? Então, vai ficar I é igual a 12. Uma coisa que você tem que observar, que eu comentei antes aqui, é que o meu tempo ele é dado em quê? Em segundo. E eu tenho o que na questão? 1 minuto. Que corresponde quem? A 60 segundos. Então, aqui você vai colocar 60 segundos. Então, 12 dividido para 60 dá igual a quem? A 0,2 amperes. Então, qual é a alternativa correta? Alternativa B. Beleza? Mais adiante, vamos ver aqui a
Segunda questão. A segunda questão também muito simples, né? Uma lâmpada permanece acesa durante 5 minutos por efeito de uma corrente de 2 amperes, fornecida por uma bateria. Nesse intervalo de tempo, a carga total em C, né, que é Coulomb, que atravessa o seu filamento é. Nesse caso aqui também é bem simples, né? Você vai utilizar a forma da corrente elétrica, né? I é igual a carga sobre a variação do tempo, é isso? Agora, o grande diferencial dessa questão é que desta vez, né, com relação à anterior, ele já deu a corrente, que é 2, certo? Então vai ficar 2 é igual. Nesse caso agora ele quer a carga, então você vai repetir esse Q. Sobre quem? A outra coisa que ele falou 5 minutos. E a gente sabe que o tempo é utilizado em segundo. Transformando isso, dá justamente, ou seja, eu vou pegar 5 vezes 60, que dá justamente 300 segundos. Aí eu coloco 300. O que é que eu faço agora aqui? Multiplico em cruz, certo? Então, Q aqui é como se tivesse 1. Q vezes 1 é Q, é igual 2 vezes 300 dá 600. Então, a minha carga é 600 Coulomb, né? Alternativa é. Beleza? Muito simples, certo, galera? Dá para vocês fazerem de boa. A terceira questão é um pouquinho mais complexa, né? Um pouquinho mais complicado. Vamos lá. Suponha que um flash de uma câmera digital somente passa a ser disparado quando o capacitor, em paralelo com sua microlâmpada de Saxonium, acumule 24 trilhões de elétrons, né? Sabendo que sua descarga dura 1/10 de segundo. A intensidade da corrente de descarga em ampere é de aproximadamente, aí, ou seja, ele dá o valor da carga elementar, certo? Então, essa daqui, pessoal, é um pouquinho mais complicado, né? Vocês, além de utilizar a expressão para calcular a intensidade da corrente, vocês têm que lembrar do seguinte: como aqui ele deu a quantidade de elétrons, o número de elétrons, ou seja, esse meu Q aqui, no caso, ele vai se estender para cá. A gente sabe que Q é igual a N vezes a carga elementar. Como nessa questão ele deu o número de elétrons, não é isso? Então você, para calcular essa carga aqui, para você utilizar essas fórmulas, você vai substituir esse Q por quem? N vezes E, ou seja, o número de elétrons vezes a carga elementar. Beleza? Então, o que acontece? Essa fórmula ela vai agora se transformar nesta daqui, ó. Beleza? I vai ser igual a N vezes E sobre quem? Sobre a variação do tempo. Beleza. Vamos tirar os dados aqui. Ou seja, o número de elétrons eu tenho, que no caso são 24 trilhões, né? Ou seja, 20 vezes 10 elevado a 15. Aí nesse caso eu volto uma casa decimal, então vai ficar N é igual a 1 vezes 10 elevado a 16. Beleza? Aí eu tenho o valor da carga elementar, que é uma constante, que é 1,6 vezes 10 elevado a menos 19. E eu tenho o meu tempo aqui, que no caso é 1/10, né? É 1 dividido para 10, que dá 0,1 segundo, certo? Então, I vai ser igual a 2 vezes 10, substituindo. I vai ser igual a 2 vezes 10 elevado a 16 vezes, que é a carga elementar, 1,6 vezes 10 elevado a menos 19, sobre quem? Sobre a variação do tempo, que é 0,1, certo? Aí, ou seja, multiplicando isso aqui, multiplico os números, que dá 3,2, repete a base, que é 10, e somos expoente, que dá menos 3. Sobre quem? Sobre 0,1. Aí o que é que eu vou fazer aqui? I vai ser igual a 3,2 vezes 10 elevado a menos 3. Esse carinha aqui eu transformei em potência de base 10. Vai ficar 1 vezes 10 elevado a menos 1. Aí o que é que eu vou fazer? Eu vou dividir este por este, certo? Que dá 3,2 vezes 10 elevado a menos 2, né? Resolvendo aqui, divide,
repete a base e subtrai os expoentes, certo? Eu posso deixar assim ou pegar ou resolver essa potência de base 10. Ou seja, eu vou botar duas casas decimais que vai dar 0,032 amperes, certo? Que é justamente a alternativa, ele pede desta maneira, que no caso é o item A, beleza? Vou mais adiante. Pronto, outra questão aqui interessante de corrente é quando envolve a parte gráfica, certo? Quando envolver a parte gráfica, o que é que você tem que ter em mente, né? Você tem que ter em mente o seguinte: quando eu tenho um gráfico, né, da corrente em função do tempo, toda vida, ou seja, a gente tem o seguinte: a carga é igual à área formada pela figura, não é isso? Então, o que é que está pedindo aqui a questão? O gráfico mostra a variação da corrente elétrica I em amperes no fio em função do tempo, em segundos. Aí eu tenho esse gráfico aqui, não é isso? Aqui fica a corrente, né, na vertical, e na horizontal fica o meu tempo. Aí o que é que ele pede aqui? A carga elétrica em coulombs que passa por uma seção transversal do condutor nos primeiros 4 segundos ou seja, ele quer só até os 4 primeiros segundos, certo? Então ele quer do 0 até o 4 aqui, ó. Beleza? Tranquilo? Aí, ou seja, qual é a figura formada aqui? Né? Qual é a figura formada aqui? Do 0 até o 4. Observe, ó, que ele vai aqui, certo? Aí até o 4, ele para aqui. Então, a figura formada foi um trapézio, não é isso? Então, eu já sei, para mim calcular a minha carga, o que é que tem que acontecer? O que é que tem que acontecer? O que é que tem que acontecer? Ou seja, essa carga é igual à área da figura formada. Como for um trapézio, né? Ou seja, quem é a área de um trapézio? É base maior mais a base menor vezes a altura dividido por 2. Ou seja, quem é a base maior é quanto? 4, não é isso? Mais quem é a base menor? A base menor é essa daqui, ó. Essa partezinha superior. Ou seja, eu faço a diferença entre quem? Entre 4 e menos 3, que é essa partezinha, que dá justamente quem? Dá justamente 1. Vezes quem? Vezes a altura, ó. Essa altura aqui, ou seja, ele foi do 0, na vertical do 0 até o 4. Então, vezes 4 dividido por quanto? Por 2. Resolvendo isso aqui dá 5, né? Somando. Aí 5 vezes 4 dá o quê? 20. 20 dividido para 2 dá justamente 10. Beleza? Vamos lá. Alternativa é. Outra coisa que vocês vai ter na prova é a parte de resistência, certo? Ou seja, o que é a resistência? A resistência para que serve a resistência, né? A resistência ela serve apenas para converter a energia elétrica em energia térmica, né? Ou seja, eu tenho aqui uma exemplificação, uma imagem aqui que mostra essa parte de resistência. Eu tenho um circuito muito simples aqui, certo? Ou seja, para que essa corrente seja gerada aqui, essa corrente Izinha aqui, apontada aqui na setinha, eu tenho que ter uma DDP, né? Ou seja, vem a corrente aqui, aí ela vai passar por essa resistência, ou seja, vai pegar essa energia, né? Vai converter essa energia elétrica em energia térmica, certo? Basicamente é isso. Então pronto. Existe, por exemplo, agora essa resistência, né, aplicada à primeira lei de Ohm, certo? Ou seja, em que a primeira lei de Ohm fala o seguinte, ó, que a resistência, né, a resistência é igual à diferença de potencial sobre quem? Sobre a corrente gerada, beleza? Então, essa resistência aqui vai ser igual a diferença de potencial sobre a corrente, certo? Aqui é a minha resistência, que é R, aqui é meu U, que é a diferença de potencial, e aqui é a minha corrente, que é o I, certo? Ou seja, essa resistência aqui, ela vai ser, nesse caso aqui, ela vai ser uma constante, certo? Ela vai ser uma constante. Beleza? Essa constante, ela está em função de quem? A diferença de potencial sobre quem? Sobre a corrente. Beleza? Ou seja, esta resistência ela é proporcional à diferença de potencial
e inversamente proporcional à minha corrente, beleza? Então aqui, né, no circuito simples, eu utilizo a primeira lei de Ohm para me calcular a minha resistência ou a minha diferença de potencial ou a minha corrente, beleza? Isso aqui é a primeira lei de Ohm, beleza? Aí eu tenho aqui, ó, só mostrando, ó, beleza? Em que esse meu R aqui, essa minha resistência aqui, ela é como se fosse uma constante, ela é uma constante na verdade, certo? Então aqui só mostrando aqui para vocês, que já tem no TD que vocês, né, foi postado nas aulas anteriores, certo? Aí agora a gente vai fazer algumas questões relacionadas a esse tema, né? Vamos aqui nessa questão aqui, questão 5. No circuito esquematizado, na figura temos um gerador ideal, né, que tem uma diferença de potencial de que 6 volts e uma resistência, né, um resistor harmônico R em amperímetro ideal, que é esse camarada aqui, que é outra coisa que a gente vai ver mais adiante, só que nessa questão ela trouxe essa parte aqui, beleza? A leitura do amperímetro é o que? 200 mA, certo? Está em miliampere, um submúltiplo dessa cargazinha aí, que a gente viu, certo? O valor da resistência é... Então, vocês aqui nessa questão vão utilizar a primeira lei de Ohm para responder. Quem é a primeira lei de Ohm? Resistência é igual à diferença de potencial sobre quem? Sobre a intensidade da corrente. Observação. Observe que ele deu a minha corrente, só que foi em submúltiplo, que é a mesma coisa de 200, né? Isso aqui não é um submúltiplo, 200 vezes 10 elevado a menos 3. Ou seja, volto aqui resolvendo isso aqui, deixando aqui em apenas, faltando duas casinhas decimais, então vai ficar 2 vezes 10 elevado a menos 1 amperes. Beleza? Aí agora eu vou aplicar aqui na expressão. Ó. Resistência vai ser igual, que a minha diferença de potencial é 6, certo? Aí vai ficar 6 sobre que a minha intensidade da minha corrente é 2 vezes 10 elevado a menos 1. Beleza? Agora chegou em que expressão aqui para mim resolver? Uma divisão envolvendo potência de base 10. Eu divido os números, não é isso? Então vai ficar 6 dividido para 2 dá 3. Repete a base e subtrai os expoentes. Quando eu tenho uma divisão, pessoal, esse carinha aqui, o expoente aqui de baixo, apenas eu vou inverter o sinal dele. Como não tem nenhum expoente para mim poder subtrair, né? Ou seja, fazer essa diferença, então eu só vou inverter o sinal desse cara. Então não é menos, vai ficar mais. Então vai ficar resistência, vai ser igual a 3 vezes 10 elevado a 1. Resolvendo essa potência aqui, 10 elevado a 1 dá o que? 10. 10 vezes 3 dá 30. Então, qual é a minha alternativa correta? Alternativa C. Beleza? Vamos a outra questãozinha aqui. Um fio condutor foi submetido a diversas voltagens em um laboratório. A partir das medidas dessas voltagens e das correntes que se estabelecem no condutor, foi possível obter o gráfico a seguir. Outra coisa muito importante, né, na parte da primeira lei de Ohm, que a maioria das questões ela trabalha o quê? Ela trabalha com gráfico, certo? Justamente porque essa minha fórmula aqui, ó, essa minha fórmula aqui é uma equação do primeiro grau, certo? Em que meu R aqui é uma constante. Então, nesse caso aqui, eu vou ter uma função do primeiro grau, ou seja, eu tenho um gráfico sempre linear, certo? Ou seja, essa é a minha diferença de potencial, ou seja, ela é o que? Proporcional à minha resistência e meu I é inversamente proporcional, certo? Então dá para mim criar um gráfico linearmente, certo? Então dá para mim criar um gráfico tranquilo, beleza. Então o que é que esse meu gráfico aqui nos diz? Observe, ó, aqui na parte horizontal fica a minha corrente, na parte vertical aqui fica a minha diferença de potencial, beleza? Então, ó, ou seja, se eu interligar esses pontos aqui, ó, o que significa? Quando eu tiver uma corrente de 0,2, quanto é que vai ser a minha diferença de potencial? Vai ser 10. Quando eu tiver uma corrente de 0,4, quem é a minha diferença de potencial? 20.
Observe que está crescendo de maneira proporcional, ó. Beleza? Ou seja, observe que está crescendo de grandeza proporcional. Eu vou ter, tem como eu calcular essa minha resistência, não é isso? A minha resistência não é uma constante. Então, para mim calcular a minha resistência, eu preciso de qual expressão? A primeira lei de Ohm. Ou seja, resistência é igual à diferença de potencial sobre quem? Sobre a corrente. Aí eu posso pegar qualquer um desses pontos aqui, ó. Qualquer um desses pontos eu vou encontrar a mesma resistência, certo? Porque ela é uma constante, ou seja, para todo gráfico a minha resistência vai ser o que? Sempre a mesma, certo? Então eu vou pegar esse primeiro ponto aqui, ó. Vou pegar esse primeiro ponto, ou seja, resistência vai ser igual. Quem é a minha diferença de potencial nesse ponto? É 10, beleza? Quando eu tiver uma DDP de 10, quem é a minha corrente? 0,2. Substituindo aqui 0,2. Dividindo isso aqui, a minha resistência vai ser igual a quanto? 50 ohm. Certo? Lembrando que a minha resistência, a unidade da minha resistência é dada em ohm. Essa ferradurazinha aqui. Beleza? Então, o valor da resistência desse condutor é 50 ohm. Item E. Pessoal, então essa daqui é a nossa revisão de física, certo? Para a nossa prova de física. Voltando a lembrar vocês, no final que você assistiu o vídeo, você vai comentar lá no vídeo, no comentário do vídeo, colocando o seu nome, para que eu possa colocar você na participação desta aula, certo? Então, obrigado desde já, valeu, tchau, tchau.